Seu filho já presenciou brigas em casa por causa de dinheiro? Da falta de dinheiro? Ele ouve você reclamar das contas e de como tudo está caro? Você já cortou itens das compras do mês porque o dinheiro estava contado? Ele sabe o quanto o medo de ser demitido tira o seu sono e sossego? Você já vendeu um item valioso para a família, algo como o carro, a moto, o computador ou uma das TVs, para levantar dinheiro e cobrir uma necessidade da família? Vocês nunca viajam porque a mamãe não tem dinheiro ou a gente não é rico? Seu filho vira o rosto ou mostra desconforto ou medo quando vê se aproximar um mendigo ou um morador de rua? Se você respondeu sim a uma, duas ou mais dessas perguntas, acredite, o seu filho tem medo da pobreza. E isto é um problema. Sabe por quê? Porque as pessoas que temem a pobreza geralmente estão divididas em três grupos. O primeiro grupo é o grupo dos mesquinhos. Ah, eles são eternos egoístas. São aquelas pessoas que reclamam da conta num restaurante ou bar. São aquelas pessoas que estão sempre questionando o cônjuge. Por que você comprou isso? Quanto você pagou? Ah, não devia ter comprado. São aquelas pessoas que numa partilha de herança, elas sempre acham que foram prejudicadas, que o outro parente está levando a melhor. São aquelas pessoas que num divórcio questionam os valores da pensão e acham que estão sustentando a companheira. Já o segundo grupo é aquele no qual se concentra o maior número de pessoas. São pessoas que temem tanto passar necessidades como não ter o dinheiro para pagar uma conta de luz, não poder comprar algo que o filho pediu. Elas temem tanto passar necessidades ou temem tanto desemprego que elas acabam se submetendo a funções, a trabalhos, a empregos aquém das suas habilidades, que exigem muito e pagam pouco. Essas pessoas são eternas infelizes, elas vivem ansiosas pela sexta-feira, pelo fim de semana, pelo feriado, pelas férias. E elas costumam adoecer. Já o terceiro grupo é aquele cujas pessoas se acham superiores. Como elas são muito bem remuneradas ou nasceram em condições melhores, ocupam cargos e têm ganhos superiores aos demais, elas evitam proximidade maior com aquelas que eles julgam de classe social inferior. Já as experiências de escassez, ou seja, a falta de alimento, o corte do fornecimento de água ou luz, ou do telefone, não poder comprar um agasalho novo no inverno, ou meias. Essas situações, se elas se repetem ao longo da vida das crianças e das pessoas adultas de um modo geral, elas podem gerar um sentimento de inferioridade nelas, um sentimento permanente de eu não tenho, eu não posso. Eu te pergunto, como é que a gente pode proteger as emoções de nossas crianças? Como podemos blindá-las contra o medo da pobreza e do complexo de inferioridade? Você sabe? Eu sei. E vou compartilhar com você esse método. Este método é infalível. É a leitura e a conversa sobre os contos de fada. Os contos de fada são muito valiosos neste aspecto das emoções, da construção da autoimagem, porque são portadores da sabedoria acumulada pela consciência coletiva, pela humanidade em sua história. Não se engane com eles. Não fica pensando que são simplórios, coisas simples, coisa para entreter criança ou para alfabetizar, que é o que ocorre muito na escola. Os personagens dessas histórias milenares e os desafios que eles enfrentam, eles podem nos ensinar bastante sobre o equilíbrio das emoções, sobre os princípios necessários para uma vida íntegra e até nos ensinam como nos relacionarmos com as outras pessoas e também com a natureza. Neste vídeo eu quero te provar tudo isso. O conto de fada de hoje se chama As Moedas Caídas do Céu. Eu vou contá-lo rapidamente aqui, mas eu fiz um vídeo para as crianças, está aqui no canal, vou deixar na descrição o link,
caso você queira ver a versão para os pequenos. No próximo slide, eu conto a versão, é a mesma versão, né? Só que para você, que é adulto. As moedas caídas do céu. Um conto popular recolhido pelos irmãos Grimm. Era uma vez uma pobre menina órfã. Seus pais haviam morrido e a deixaram em tamanha pobreza que ela se viu nas ruas. Ela não tinha um quarto para dormir, nem um irmãozinho para chamar de seu. Tudo que ela tinha era um pedacinho de pão que uma pessoa caridosa lhe tinha presenteado e as roupas do corpo. Apesar de toda essa carência, ela possuía um grande coração e era dona de muitas virtudes. Como ela era só, pôs-se a percorrer as ruas da cidade em que vivia, confiando que Deus cuidaria dela. Em seu caminho, ela encontrou um mendigo, e este, ao ver que ela trazia consigo um pedacinho de pão, já foi dizendo: "Estou com tanta fome, dê-me algo para comer, pelo amor de Deus." A menina lhe deu o pão que tinha e disse: "Deus o ajude." E ela continuou pelo seu caminho. E logo depois encontrou uma menina que chorava. E a nossa órfã, curiosa, perguntou: "Por que você chora?" E a garota lhe respondeu: "Ai, eu tenho tanto frio na cabeça. Por favor, dá-me algo com que eu possa me cobrir." A nossa órfã tirou o gorrinho, a touca que ela tinha e deu para a menina. E lhe disse: "Deus a ajude." Continuou seu caminho e mais adiante ela encontrou outra menina. Essa batia os dentes de tanto frio. A menina não tinha sequer uma jaquetinha para se agasalhar e era um dia excepcionalmente frio, como os que estamos vivendo aqui em São Paulo neste ano de 2022. A nossa órfã despiu-se do seu chale, compadecida, e cobriu a menininha, o corpinho trêmulo da garota. Feliz consigo mesmo, ela continuou caminhando. Só que ela encontrou outra menina. Poxa, quantas meninas carentes, não? Por que será? Esta menina tinha as roupas num estado deplorável, rasgadas e sujas, esfarrapadas. Penalizada, a nossa órfã ajudou a menina a se cobrir com a sua camisa branca. Quando a noite fez cair o seu manto escuro sobre a cidade, veio ao encontro da órfã uma menininha pequena, e ela veio lhe pedir, sabe o quê? As roupas de baixo. Você sabe o que são roupas de baixo? Na literatura clássica chamavam de roupa branca. É isso mesmo, a calcinha, o sutiã, a cueca. Meu Deus, ela está sem a roupa de baixo. Ai, não posso deixá-la assim, eu vou ter que compartilhar as minhas. Pantera, meu gatinho preto, veio ouvir a história junto, por isso que vocês ouviram o miado dele. Agora ele está comendo. Bem, onde nós paramos? Ah, sim, nossa heroína, nossa pequena órfã, não tão pequena, né? Porque ela acolhe meninas menores que ela doou a roupa de baixo, a roupa íntima. Você teria coragem? Você tiraria sua calcinha, o seu sutiã, seu pijama, sua cueca para dar para alguém que não tem? Não digo tirar do próprio corpo, mas talvez um ou dois que estejam lá no seu armário, guarda-roupa que você nem usa mais? Bem, foi o que ela fez. Ela doou a única roupa de baixo íntima que ela tinha. E, feliz consigo mesma, continuou caminhando. Ela não sentiu vergonha porque já estava escuro. Pensou consigo mesma que a noite, o escuro da noite, protegeria o seu corpo dos olhares curiosos ou malvados. E, com o avançar da noite, ela se sentiu cansada, procurou por uma praça nessa cidade em que ela morava, nas ruas da cidade, e se recostou ao pé de uma grande árvore. E lá ela ficou olhando para o céu. Céu estrelado, bonito. Você sabe, no inverno, às noites, o céu fica lindo, né? Sem nuvens, as estrelas piscando para a gente. Foi o que ela fez, ficou olhando para as estrelas. Será que ela estava com frio? Será que ela estava com fome? Será que ela sentiu medo? O texto não diz.
Tudo que sabemos é que ela ficou olhando para o céu, para as estrelas, até que ela viu algo. Sabe o quê? Moedas, lindas moedas brilhantes caindo do céu. Caíam sobre ela, sobre o seu colo. E nesse mesmo instante em que as moedas caíam sobre ela, será que estou dormindo? Será que estou sonhando? Ela se viu vestida com um vestido lindo, rendado, completamente novo, de fino e belo tecido. E assim, a pobre menina ficou rica para sempre. E assim termina o conto de fada europeu, recolhido pelos irmãos Grimm, As Moedas Caídas do Céu. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem quiser, por favor, venha contar outra. Bem, este conto possui várias interpretações. Na verdade, não é que ele possua as interpretações, né? Nós, leitores, é que vamos interpretando a história, os personagens e as situações que eles vivem de acordo com os nossos conhecimentos e experiências. E eu tenho certeza que se você ouviu com atenção essa história, você ficou pensando assim: ah, tá, aquele negócio lá de igreja católica. Se eu der tudo que eu tenho aos pobres, se eu for caridoso, afinal, vários santos fizeram isto, né? São Francisco fez isto. Ele se despiu de todos os bens da família, doou o que tinha e abraçou a irmã pobreza. A igreja ensina mesmo isso, que a gente deve se confiar a Deus, que Ele cuida da gente, que Ele nos dará tudo o que precisamos ser resilientes em relação, resiliência é suportar, né? Sem ser quebrado pelo sofrimento, pela tristeza, pela dor. Que quando morrermos, se nós formos bons e virtuosos, nós seremos ricos lá no céu, desfrutaremos da felicidade lá no céu, junto ao Senhor. Essa é a primeira interpretação mais na superfície do conto. E este conto é do século, acho que 17, 18, mas assim, se você for um fã de séries, tem uma série muito gostosa, eu gosto de acompanhar, ela se chama Luna Nera, e a música tema fala exatamente disso, é um eu lírico que pergunta: Deus, por que é que você me deixou? Eu tenho sido tão bom, eu tenho ido à sua casa, eu tenho feito as minhas orações, e eu sinto algo, e ainda assim eu sinto algo no meu peito. Então, esse eu lírico sente solidão, tá faltando algo, tem um vazio existencial, que nem sempre ser cristão, cumprir as regras das igrejas, seja católica ou outra, supre. Tem pessoas que se sentem completas na sua religiosidade, mas há quem sinta falta de algo. E este algo a gente pode desfrutar, retirar na segunda interpretação deste conto, que eu vou te mostrar no próximo slide. Bem, uma segunda leitura que eu acredito que é bem mais útil para quem está se educando ou educando pessoas é olhar para este conto de fadas a partir da simbologia que cada personagem, cada situação, cada objeto, cada veste representa. Então, quando a órfã doa as vestes, ela doa o gorro, o pão, o chale, a roupa íntima, a camisa. É como se ela se despisse do egoísmo, dos medos, dos preconceitos, de crenças que poderiam limitar o seu movimento, como o de sair em busca de algo melhor, ainda que ela não saiba bem o que nem onde. De não fugir ou temer os pedintes, medo de não ter o que comer, ela deu e ficou sem. É uma crença de que teria novamente, ou seja, ela tem uma expectativa positiva quanto ao futuro, senão ela não estaria em movimento e nem daria o que tem às outras pessoas. Ela não teme o futuro. Ela tem empatia, talvez por morar nas ruas e saber o que é sentir fome e frio, porque lembre, ela tinha um pão que lhe tinha sido doado, ou seja, ela já esteve no lugar de quem não teve. Então, ela sabia como é não ter e ela se comovia ao ver o desespero de quem não tinha. Um outro aspecto interessante é que ela não teme, então ela não se afasta, não vira o rosto, não finge que não está ouvindo os apelos
das pessoas que estão ali, ainda mais criança, né? Tem apenas o adulto, os demais são todas meninas. Então, ela não se afasta, ela não tem medo, ela atende esse chamado, ela não se sente superior aos pobres. Claro que quem mora na rua deve estar sujo, talvez, né? Na maioria das vezes, não tem onde tomar um banho, fazer higiene. Então tá sujo, tá fedido, tá feio, mas ela não é isso que ela vê. O que ela vê são pessoas em necessidade e não a aparência delas. Parece tão fácil viver isso, sentir isso, ser como este personagem, que é claro, é um personagem ideal, mas que nos provoca. Como é que a gente se relaciona com os pedintes e moradores de rua de nossa cidade? Nossa cidade é que tem mais moradores de rua. Será que nós somos diferentes? Eu vou te provocar a dizer que sim, nós somos. Porque se não fôssemos, não haveria tantos. A gente vive elegendo pessoas que não se importam com essa situação. Logo, eu já tive oportunidades de ver crianças e adolescentes sentindo certo desprezo, desconforto em relação aos moradores de rua e aos pedintes. Por isso que eu acredito no trabalho de histórias que os ajudem a repensar, pensar como é que a gente olha para essas pessoas, que são pessoas como a gente. Bem, se isso te incomoda e se você deseja ardentemente que as próximas gerações tenham um comportamento melhor do que o nosso, eu quero exemplificar para você como é que elas estão, caso a gente não intervenha. Enzo é o meu vizinho lindo, adorável, de 8 aninhos. Toda vez que ele se refere a um morador de rua ou um mendigo, ele franze o rosto, sabe? Fica carrancudo e diz assim: ah, eles são feios, eles não se arrumam. E há cerca de uns 2 ou 3 anos eu me recordo, nunca vou me esquecer. Eu estava no ônibus e um rapaz, visivelmente morador de rua pelas roupas, a aparência e o cheiro, ele se levantou, deu sinal para descer e ao se aproximar da porta, ficou perto de 2 adolescentes que vinham da escola, né? E elas imediatamente se afastaram dele. Então, sim, as nossas crianças e os nossos adolescentes não têm uma certa empatia e cabe a nós, caso queiramos que o futuro seja repleto de pessoas melhores e que essa cidade, esse país tenha um futuro melhor, educar o olhar, educar o sentimento dessas nossas crianças e adolescentes para essas questões. Mas bem, quero continuar retirando dessa segunda leitura possível os aspectos interessantes que podem nos ajudar a blindar nossas crianças em relação ao medo do pobre, o medo da pobreza. Essa menina, ela não se sente pobre. Ela não tinha aquele sentimento de, ai, se eu der eu vou ficar sem. Ela não cultiva o sentimento da escassez. Talvez ela pense assim, bom, se eu recebi uma vez eu posso ter novamente. Esta é uma crença positiva. E ela me lembra muito um outro personagem da história dos contos de fada, que é o Pobre e o Rico. Eu fiz um vídeo, tem aqui nesse canal, contando a história. Então, o rico, ele tinha muito, ele era um comerciante, os depósitos dele estavam cheios. É um conto que também foi recolhido pelos irmãos Grimm. E à noite, um peregrino bate a porta na casa dele, pedindo alimento, pedindo pousada, e este rico, comerciante, olha pela janela e pensa: ah, mas se eu der comida e pouso a todo pedinte que passa, ele diz: vai embora. Ele não recebe esse pedinte. E aí a história continua, né? Esse é um peregrino, é um viajante, ele acaba sendo acolhido na casa de um pobre, um camponês. E se você quiser conhecer mais um pouco da história, também rica em significados, à primeira vista, a primeira interpretação também é de cunho religioso, mas vai muito além. Quero ver se faço um vídeo sobre isto também. Bem, um outro aspecto é o controle emocional dela. Pode ser que ela tenha medo da solidão, pode ser que ela tenha medo do frio, pode ser que ela tenha medo de sofrer alguma espécie de violência nesse caminho dela, pode ser que ela esteja com fome, mas essas sensações e sentimentos não tomam conta dela. Pode ser que ela esteja triste por estar só no mundo, né? Ela está rodeada de pessoas mais frágeis do que ela. Essa é a verdadeira solidão. Mas ela não parece ser
dominada por esses medos, né? Porque não sei se é possível você eliminar seus medos. O que a gente consegue é ser maior que eles, né? Estar no controle, apesar de perceber que eles estão fervilhando dentro da gente. Na verdade, não perdi o texto, ele está aqui na minha frente. O que eu perdi foi o fio condutor da fala, né? Mas retomo aqui com você. Estamos numa terceira leitura do conto As Moedas Caídas do Céu, em que cada personagem são, na verdade, um aspecto de um eu. Esse eu seria a garota órfã que está em movimento e ela dá atenção em diferentes momentos a esses eus que estão pedindo atenção. Então, ela vai se despindo dos medos. A cada personagem que ela encontra, é como se ela fosse se despindo de medos que ela tinha. Então, o medo de não ter o pão, que é aquela fase da nossa vida em que a gente vai estudar, vai trabalhar se decide por uma profissão e vai ganhando, nem todos, né? Quantos desempregados. Porque também isso é um mito. Não é verdade que se você estudar e tirar o seu diploma, vai ter um emprego esperando por você. Isso é uma mentira que a escola, os professores, o governo, a nossa mãe, o nosso pai conta pra gente. E tem muita gente com depressão, com ansiedade, se matando, porque ela se deu conta de que as pessoas que ela mais amou e acreditou mentiram para ela, porque existe um exército de pessoas qualificadas e também não qualificadas desempregadas. Mas, voltando. Ela se despe desses medos. Como é que a gente se despe desses medos? O medo de ficar sem comer, porque pode acontecer. Vai acontecer, você formado ou não, você vai ter fome. Fome de arroz e feijão, ou fome de amigos superiores, ou fome de uma boa aula, ou fome de um local bacana para morar. A gente sempre vai ter fome. O que a gente precisa fazer é não se desesperar, é estar em movimento, ou para conviver com essa situação sem desespero, ou para superá-la. Bem, que mais? Na verdade, dá para sintetizar, né? Ela vai respondendo às necessidades materiais, emocionais e mentais. É como se fosse uma cura interior que a maioria das pessoas não fazem. Elas são as mesmas, vivem as mesmas situações, são eternos bebês que a mamãe carrega, faz um empréstimo do banco, olha os filhos para a moça trabalhar, porque ela teve filho muito cedo, com um cara que não foi legal, ela não teve a paciência de amadurecer e encontrar um cara mais maduro. Hoje ela não suporta o cara que é pai do filho dela. Então a gente não faz esse crescimento, esse amadurecimento que é necessário. E o conto ele pode estar nos provocando para isso. Eu gosto de ver aqui também as questões, como eu diria, um outro aspecto do eu, que seria a proteção da razão, que é a cabeça, o gorro. A menina sente frio na cabeça. A nossa razão não pode ser tão fria. Os muito racionais cometeram centenas de assassinatos. É preciso ter um pouco de emoção nessa razão. E o gorro simbolizaria a proteção para os pensamentos, uma razão aquecida, não fria. O corpo, no caso, quando ela dá o pão para o pedinte, é acolher o aspecto físico, né? Então, prover a própria subsistência. O vestido, a camisa, a jaqueta são itens do vestuário que a gente usa no tronco. E é aqui no tronco que é a morada das emoções, tanto no coração quanto no estômago, né? Você sabe, quando você está muito feliz, muito triste, com muita raiva, você sente algo aqui no estômago. Dá dor de barriga, dá um friozinho. Então, são a morada das emoções. Então, quando ela veste a garota com uma camisa, a outra garota com uma jaquetinha, a outra garota com uma saia e a outra com a roupa íntima, ela está dando atenção às emoções. Que emoções que eu sinto e que estão me pondo em desespero, que eu preciso educá-la, contê-la ou responder. O que ela está dizendo sobre mim que eu preciso cuidar?
E eu vou retomar para você a questão da roupa íntima, que eu acho que é importante, sim, a gente olhar para essa criança interior que a gente tem, que a gente não olha. Que experiências eu vivi lá na minha infância, que ainda estão reverberando no meu adulto, que estão impedindo que eu esteja em movimento. Então, meus queridos, essas são as leituras possíveis de As Moedas Caídas do Céu, que podem ser utilizadas para você mesmo. Você pode ouvir com mais calma uma outra vez o que digo neste vídeo. Você pode fazer as suas próprias leituras, porque você precisa estar bem. Como é que você vai educar, ensinar o que você não sabe, né? Então, quais dessas leituras falam comigo? Te surgiu uma outra leitura possível? Você pode compartilhar com seus amigos, aqui nos comentários. E você pode também, caso seja pai ou mãe, eu gosto muito de ler contos de fada com os adolescentes, porque eles torcem o nariz. Ai, conto de fada, professor, isso aí é coisa de criança. Mas à medida que eu vou mostrando para eles quantas coisas um conto tão pequeno de uma página pode falar para o nosso eu, para a nossa pessoa, que eles ficam encantados. Encantados. E eu tenho certeza que eles levam para a vida deles, para as pessoas que eles serão. Então, eu espero profundamente que você, da próxima vez que for ler algo para os seus filhos, depois enriquecer a conversa sobre o que leu. Porque geralmente a conversa é: você gostou? Por que você gostou? Por que você escolheu este conto, este livro? Qual parte que você mais gostou? Nós estamos vivendo um mundo muito violento, muito opressor, muito egoísta, muito materialista, e a gente tem uma educação que aliena, né? Por conta do capitalismo, prepara as pessoas para um trabalho e esquece que elas têm diferentes aspectos que precisam ser cuidados. Então, se você consegue, não só nesse conto, mas também em qualquer texto que você tenha lido, identificar o que esse personagem está vivendo, que fala sobre as minhas emoções, que fala sobre os meus pensamentos, que fala com a maneira como eu olho para as outras pessoas que estão em situações mais adversas. Eu finjo que não é comigo, ou eu tento fazer o que eu posso. Preciso dar tudo, mas o que eu posso dar e continuar em frente? Foi um prazer compartilhar com você deste conto. Eu estou aqui para qualquer dúvida e qualquer esclarecimento, e que Deus te ajude.